Este programa é livre para todos os públicos. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia que chega até você, ao seu coração, essa experiência maravilhosa que nós fazemos com a Palavra de Deus. Nós estamos estudando os Atos dos Apóstolos e hoje nós vamos estudar o capítulo 5, os versículos de 1 a 11. Mas vamos pedir o Divino Espírito Santo que nos ilumine no nosso estudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo possa nos iluminar hoje nesse nosso estudo. Você pode pegar o seu caderno de estudo bíblico para que nós mergulhemos profundamente nesse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Vamos ler o texto. Ora, um homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade e com a conivência da esposa, ficou com uma parte do dinheiro e depositou só uma parcela aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Por que você está mentindo ao Espírito Santo e retém uma parte do preço da propriedade? Ficando como estava, não permaneceria tua? E vendendo-a, o dinheiro não continuaria teu? Como puseste tal coisa em teu coração? Não é a homens que mentistes, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ficaram sabendo. Então se levantaram os mais jovens, envolveram o corpo e o levaram para o sepultarem. Umas 3 horas depois, entrou sua mulher sem saber do acontecido. Pedro lhe dirigiu a palavra: foi por essa quantia mesmo que vendeste a propriedade? Ela confirmou: sim, foi. Pedro replicou: por que combinastes pôr à prova o Espírito do Senhor? Olha, os pés dos que sepultaram teu marido estão à porta e também te levarão. No mesmo instante, ela caiu diante dele e expirou. Ao entrarem, os jovens encontraram-na morta e levaram-na para sepultá-la junto do marido. Grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ficaram sabendo do acontecido. Que palavra forte que hoje os Atos dos Apóstolos, nesse nosso estudo bíblico, nos apresenta. A história desse casal que tentou enganar a Deus. Parece algo tão assim complicado, parece algo tão difícil de ser compreendido, né? A morte tanto de Ananias quanto de Safira, mas é importante que nós entendamos que existe aqui uma mensagem muito profunda para cada um de nós e para toda a igreja nascente. Porque uma das coisas que nós vemos no Evangelho que Jesus condena é a realidade da hipocrisia. Você querer mostrar que você é uma coisa que você não é. Jesus, ele preza pela sinceridade. Ele acusava os fariseus, os doutores, muitas vezes de hipócritas. Ele os chamava dessa maneira. E de onde vem essa palavra, a hipocrisia, né? Vem do teatro grego, o hipócrisis, que era o ator que fazia vários papéis, porque no teatro grego, no início, era o único ator que representava praticamente todos os papéis. Então ele mudava de máscara, ele mudava de personagem. E a gente percebe exatamente isso. O que Ananias e Safira queriam? Parecer algo que não eram. Eles queriam tirar vantagem de uma realidade e para isso tentar enganar. Enganar, em primeiro lugar, a Deus.
Eles não estavam enganando os apóstolos. E aí Pedro deixa bem claro, olha, não existe exigência nenhuma de que seja vendida a propriedade para que o dinheiro seja colocado aqui em comum. Vocês poderiam vendê-la e ficar com o dinheiro total. Vocês não precisavam vender a propriedade. Não existia essa exigência. Existia, sim, um compartilhamento da igreja primitiva dos bens para que ninguém passasse necessidade, mas não era obrigatório, era um movimento do Espírito Santo na alma. E o que a gente percebe exatamente aqui, na alma de Safira e de Ananias? A gente percebe exatamente o movimento diabólico. Por isso que São Pedro exorta o diabo, né? Satanás. Por que você cedeu espaço na sua alma para Satanás? Por que você cedeu espaço na sua alma para a tentação? Por que você cedeu espaço na sua alma para essa realidade da inverdade, da mentira? E aí, o impacto daquela palavra faz com que aquele homem morra, né? Mas, nas entrelinhas, o pecado gera morte. O próprio apóstolo Paulo vai nos ensinar, né? O salário do pecado é a morte. Alguns exegetas e até mesmo os santos padres, Santo Agostinho, um deles, não diz aqui que Ananias e Safira morreram espiritualmente. O que eles falam é que foi uma morte física. Mas ali, nas entrelinhas, nós vemos exatamente o dano do pecado na nossa alma. O dano do pecado na nossa realidade de experiência pessoal. E isso precisa chamar a nossa atenção. Mas também chamar a atenção para aquilo que Jesus nos ensinou, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Nós não podemos negociar o nosso caráter. Nós precisamos ser verdadeiramente um povo que preza exatamente pela verdade, pela sinceridade. Nós não precisamos enganar ou querer parecer algo que nós não somos. Nós precisamos sim caminhar para vivermos na verdade. E aí, o Monsenhor Jonas vai nos ensinar algo importante, que nem todos os textos, não é, da Escritura Sagrada têm lá promessa de Deus, ordem de Deus, princípio eterno. Mas todo texto tem uma mensagem. E aí a gente, na luz do Espírito Santo, ao observar o acontecido com Ananias e Safira, o que nós podemos tirar de mensagem de Deus para a nossa vida? O que nós podemos olhar para essa realidade, não é, e perceber, olha, Deus está falando comigo aqui. E eu creio que nesse texto está muito fácil da gente perceber o que Deus está nos falando. A mensagem principal é que nós precisamos ser sinceros. Sinceros, em primeiro lugar, com Deus, sinceros conosco e sinceros com as pessoas. A gente não precisa entrar nessa tentação de querer parecer algo que nós não somos. Então, viver na verdade, escolhendo pagar o preço da sinceridade. A sinceridade muitas vezes exige de nós um preço alto, né? É claro, toda verdade tem que ser dita e falada com amor, exatamente para tocar no coração, para que o amor, porque esse amor é o próprio Deus, ele vai nos levando a essa realidade, mas nós precisamos ser verdadeiros conosco. Olha, eu tenho uma dificuldade. Ananias e Safira, possivelmente, pelo que eles demonstram aqui, eles eram avarentos, apegados ao dinheiro. E a gente, quando reconhece a dificuldade que nós temos, nós damos passo para trabalhar. E aí a generosidade é a virtude que precisa ser trabalhada no nosso coração para combater a avareza. Não, a gente não quer dar nada que nós temos para ninguém, nós não queremos compartilhar. É uma atitude humana, muitas vezes marcada pela realidade do pecado original, o egoísmo, né? Esse fechamento. E nós somos chamados a partilhar, nós somos chamados a ajudar as pessoas que precisam, não é? Da nossa ajuda, do nosso auxílio material, espiritual, da nossa presença. Mas eles eram avarentos, isso demonstra a atitude deles. A sinceridade é, olha, vamos pedir ajuda para os apóstolos, a gente não está conseguindo vencer essa realidade, mas eles quiseram fazer média, eles quiseram parecer que eram generosos e esconderam, e aí passaram por essa realidade da morte.
E a gente precisa vencer essa realidade, porque Jesus veio trazer vida e vida em abundância. E o que gera a morte espiritual é o pecado. Então, romper com o pecado, viver na verdade, escolhendo pagar o preço da sinceridade, não cedendo espaço para o pecado que gera a morte na nossa vida espiritual. E como aplicar isso na vida? Imitando a Jesus Cristo, na virtude da generosidade e na escolha de viver sempre na verdade. Essa palavra de Deus, ela nos indica o caminho da oração. Toda palavra gera oração. E vamos nos colocar na presença do Senhor para rezar e pedir a Ele as graças necessárias. Senhor, a sua palavra é instrumento de salvação. A sua palavra é força de instrução para a nossa caminhada de fé. E hoje, diante desse texto de Safira e Ananias, aquilo que eles escolheram, o espaço que eles deram para a tentação na alma deles, nós queremos nos colocar na sua presença e pedir uma graça muito especial, a graça da salvação. Que nós sejamos libertos de toda a tentação. O Senhor nos ensinou a rezar, livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação. E é isso que nós queremos pedir nessa hora. A tentação da avareza, do apego, a tentação da mentira, das inverdades, elas rondam constantemente a nossa vida. Mas hoje, diante da sua presença em oração, respondendo a essa palavra tão direta, palavra que é viva e eficaz, nós queremos pedir, eu e todos os meus irmãos que estão fazendo o estudo bíblico comigo nesse dia, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor dê a graça a cada um de nós de vivermos na verdade. Nos liberta da hipocrisia, da tentação de querer parecer o que nós não somos, mas que a sua verdade nos conduza no caminho da libertação interior, que a sua verdade ilumine cada passo da nossa caminhada e principalmente que o seu Espírito Santo, Jesus, possa incomodar o nosso coração quando essa tentação vier, para que nós, tocados pelo Espírito Santo, iluminados na fé, a fé que ilumina a nossa consciência, nos leve a escolher a verdade e permanecer nela, para que cada vez mais nós imitemos o Senhor e nos pareçamos contigo. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra que nos toca, nos anima, nos coloca para frente e nos chama para esse caminho de santidade que nós precisamos fazer. Muito obrigado, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E essa é a graça que acontece quando nós nos deixamos tocar pela palavra. Ela vai libertando o nosso coração de tudo aquilo que não agrada a Deus e nos coloca nesse caminho de santificação, que é o caminho de salvação que Deus traçou para nós. Eu quero pedir ao Senhor que Ele abençoe você e a sua família. E nós nos encontramos no próximo programa, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.